Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Isaac, sou médico veterinário e hoje eu vou estar falando a respeito da leishmaniose visceral. Foi um inscrito que me pediu. Leishmaniose visceral canina é uma doença, é uma zoonose, tá? Algumas cidades do Brasil são endêmicas dessa doença. Uma delas foi a cidade onde eu fiz minha graduação, foi em Lavras. Eu peguei a fase da doença em que não se podia tratar os cães, não havia medicação, então todo cão positivo ele era eutanasiado. Praticamente todos os cães que eu fiz necrópsia nas minhas aulas de patologia, eles eram positivos para leishmaniose. Então eu entendo bem dessa doença, sei os sinais clínicos, sei que tem vários sinais clínicos. A clínica dessa doença é muito complexa, porque os sinais clínicos não são específicos dessa doença, não tem nenhum sinal patognomônico. Patognomônico significa que eu bati o olho e eu sei que é aquela doença. Por exemplo, o tétano, que tem aquele andar de cavalete, o animal fica rígido. Isso é patognomônico do tétano, entendeu? No caso da leishmaniose visceral não existe isso. Os sinais são muito inespecíficos. Então, vamos começar. Tá? Eu fiz um roteiro aqui, vou estar lendo aqui embaixo, tá? Que faz muito tempo e eu não sei de cor várias coisas, né? É muito complexo. A leishmaniose é uma zoonose, como eu falei, tá? Ela comete milhares de pessoas todos os anos. É de grande importância conhecer sobre essa doença, pois também é uma doença que acomete os cães e os faz de hospedeiro dessa doença. Tá? Então todo mundo tem um cachorro em casa e pode ter ou não essa doença. Tá? É causada por um protozoário, tá? Do gênero Leishmania, tá? Por isso daí veio o nome, tá? Leishmaniose, Leishmania, que apresenta como hospedeiro principal os cães. Tá? A transmissão ocorre por meio da fêmea dos mosquitos flebotomíneos. Tá? Então são os mosquitos flebotomíneos também chamados de mosquito palha. Eu conheço por esse nome, mas tem vários nomes no Brasil. Então é uma doença que não acomete só no Brasil, mas em vários outros países também. Tá? A doença é classificada em leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral, sendo que esta última é de maior importância para a saúde pública, tá? E que apresenta maior ocorrência nos caninos, tá? Mas pode ocorrer a leishmaniose tegumentar e leishmaniose visceral nos cães, tá? As duas juntas, tá? Apresentar ambos os sintomas das duas, tá? Os hospedeiros do protozoário são os caninos e o homem, tá? Todavia, algumas pesquisas apontam os felinos também como os portadores, como hospedeiros potenciais acidentais dessa doença, tá? Mas é claro que o principal são os cães, tá? E o foco principal do tratamento e também do combate da doença são os cães, e principalmente na prevenção, tá? Os vetores ou hospedeiros intermediários são os insetos das espécies Lutsomia, longipalpis, conhecidos vulgarmente como flebotomíneos, birigui e o mosquito palha. Tá? Os caninos da leishmaniose pode apresentar forma clínica assintomática, oligossintomática e sintomática. Tá? Então, assintomática, oligossintomática e sintomática. Então, são essas as classificações clínicas da doença de leishmaniose. Tá? Na forma assintomática, o animal não apresenta sinais clínicos evidentes, porém exames sorológicos podem apontar a presença do parasito. Na forma oligossintomática, que é quando se manifesta até 2 sinais clínicos, que são inespecíficos, como eu já adiantei no começo do vídeo, como pelos opacos, linfonodos reagentes, perda de peso discreta. Nesse caso, a sorologia pode dar um falso negativo. Tá? Falso negativo significa que eu faço o teste, dá negativo, mas o animal ainda tem a doença. Tá? Na forma sintomática, aí, várias alterações clínicas podem ser observadas nos cães. Então, é certeza de dar positivo no teste. Tá?
significa que o parasita está muito exacerbado dentro da corrente sanguínea. O diagnóstico, ele se baseia na associação de fatores que são achados clínicos, exames de sangue e situação epidemiológica, tá, da região. Em alguns artigos eu vi que o diagnóstico não se baseia tanto na epidemiologia, situação epidemiológica da região. É claro que sim, claro que se baseia. Que em um lugar que é endêmico da doença, que existe muito a doença, é a primeira coisa que você vai pensar, entendeu? Em Lavras, por exemplo, era assim. Esse artigo que eu peguei as informações, falava que não, tá? Mas eu estou colocando a minha opinião, não só a opinião, mas um fato, tá? Porque eu passei por isso. Então eu estudei minha graduação toda vendo leishmaniose. Então eu tenho bastante experiência nessa doença, tá? Baseia na associação de fatores, tá? O diagnóstico sugestivo da doença, que se confirma através do exame sorológico, tá? Eu vejo o animal, eu sei que o lugar é endêmico, que pode haver a doença, então eu vejo que se pode haver a doença, eu vejo os sinais clínicos, então eu faço o teste, se der positivo, o teste, aí eu faço a contraprova também, tá? Eu faço o teste, aí eu falo para a pessoa, minha suspeita é leishmaniose, deu positivo no teste rápido. Se você quiser, eu posso coletar o sangue e mandar para um laboratório para fazer um teste mais específico para confirmar essa suspeita minha, que mesmo com o teste rápido você ainda pode pedir uma contraprova, tá? Pode ser um falso positivo, né? Porque a leishmaniose é uma doença muito complexa, muito complicada de se tratar, tá? Então é assim que se confirma a doença de leishmaniose, pelo menos comigo, é assim que eu faço. Os exames que podem ser usados para o diagnóstico são mais precisos, são o diagnóstico parasitológico, no microscópio, visualizando as formas amastigotas do parasito, tá? Então você coleta o sangue, joga no microscópio, se você vê o parasito lá, certeza, confirmado, tá? Tem a doença, tá? O diagnóstico sorológico, que visualiza a quantidade de anticorpos produzidos pelos animais infectados. Esse sorológico é o teste rápido, tá? Você pega um pouquinho do sangue, joga lá, deu positivo, você vê os anticorpos, você não vê o parasita, você vê o anticorpo que o corpo produz para combater esse parasita, tá? O teste de ELISA, que permite a detecção de baixos níveis de anticorpos, tá? E o PCR, que é o teste mais específico, mas é menos usado pelo seu custo e pelo tempo, que demora para ficar pronto o resultado. O teste rápido fica pronto na hora, pá! Eu fiz coletei o sangue, coloquei no teste rápido, deu positivo, beleza, tá? Já é uma suspeita, né? Igual eu falei, deu positivo no teste rápido. Se a pessoa aceitar e deu positivo, beleza. Mas se ela quiser uma contraprova, a gente pega o sangue e eu pego o sangue, aí eu faço o PCR, entendeu? Eu mando pro laboratório, faço o PCR, aí sim, tá? Os sinais clínicos da doença são inespecíficos, como eu falei. Diante de tudo que eu falei, sinais clínicos, local endêmico da doença, tá? BH é muito endêmico da doença, Belo Horizonte, Lavras, que eu já formei. Lugares mais frios não são tão endêmicos, não é tão comum. Lugares mais quentes, sim, é bem comum. Lavras que era frio, mas eles tinham um certo... esquentava no verão, né? Então ainda acontecia a doença, tá? Se eu bater, lugar endêmico, o animal apresenta vários sintomas característicos da doença. Deu positivo no teste rápido, eu bato o martelo falando que tem leishmaniose. Eu falo, tem leishmaniose. Se a pessoa quiser a contraprova, eu sempre falo isso, eu sempre dou a opção da pessoa querer ou não, porque às vezes ela não confia e tá certo a pessoa não confiar. É uma doença difícil de tratar, é uma doença que pode levar o animal à eutanásia, né?
É uma zoonose, né? O tratamento é caríssimo, é de alto custo, né? Então é difícil. Sinais clínicos são inespecíficos, como eu já falei, ou seja, várias doenças apresentam os mesmos sintomas, tá? Tal fato faz com que seja negligenciada pelos tutores e pelos veterinários. Quais são as doenças? Os sinais clínicos: onicogrifose, as unhas ficam muito grandes, tá? Feridas nas pontas das orelhas. O animal ele apresenta uma máscara, os olhos, os pelos em volta dos olhos, eles caem. O pelo fica mais opaco, tá? O animal ele emagrece, ele fica com os órgãos internos ficam maiores, os órgãos internos. Então esses são sinais clínicos característicos, tá, da doença. É bem característico. Agora, várias doenças apresentam esses sinais, tá? Onicogrifose. Será que é leishmaniose mesmo ou o animal fica só em peso liso? E o tutor não tem costume de cortar a unha do animal, entendeu? Ponta de orelha. Será que não é pulga? Será que o animal não está coçando muito a orelha porque tá com alergia? Ao redor dos olhos, a máscara ao redor dos olhos. Será que não é uma dermatite alérgica? Né? O baço, o fígado maior. Será que não é doença do carrapato? Entendeu? Então, veja que os sinais clínicos eles são inespecíficos. Então, várias doenças ou várias coisas podem ocasionar esses sinais, tá? Por isso que a associação dos fatores tem que ser associar os fatores para dar o diagnóstico mais preciso dessa doença. O milteforam, que é medicamento, foi o único medicamento preconizado para o tratamento da leishmaniose visceral de cães no Brasil. Porém, outros medicamentos são utilizados por veterinários para tratamento. Dentre eles, o allopurinol e a domperidona. Esses dois medicamentos eram utilizados pelos veterinários. Quando eu fiz a graduação, não se podia tratar. No começo da minha graduação, não se podia tratar leishmaniose, era só eutanásia. Só eutanásia. Não existia o milteforam. E o tratamento era proibido. Mas mesmo assim, os veterinários ainda receitavam o allopurinol e a domperidona. Mesmo assim. Mas clandestinamente, né? Mas a gente ficava com dó, eles ficavam com dó e tratavam. Isso diminuía a carga parasitária. Ele não combate, não mata a doença. Apenas diminui a carga parasitária. O milteforam ele age da mesma forma. O animal ele vai ter que usar esse medicamento pelo resto da vida. Assim como os seres humanos também, eles tomam que tem leishmaniose, eles tomam medicação para o resto da vida. Por isso é uma doença tão perigosa. Tá? O tratamento é caro, é caríssimo, tanto para o ser humano quanto para o cachorro. É para o resto da vida, tá? Então por isso que é uma doença tão chata, tão ruim. Por isso o controle é tão absurdo nessa doença. Por isso que precisava eutanasiar os cães antes, todos eles, por conta disso, tá? A eutanásia dos cães sobre reagentes para leishmaniose foi recomendada pela OMS, tá? Para o controle da doença, mas estudo recente afirma que é ineficaz, pois a transmissão ocorre através de flebotomia, principal vetor da doença, e existem diversas espécies selvagens que atuam como reservatórios também. Então já caiu por terra eutanásia dos cães, tá? O principal problema é esse flebotomia, tá? É uma muriçoquinha, mosquitinho pititiquinho. Então, qual que é o problema? O nosso país ele é muito fácil de se proliferar esse tipo de animal, tá? Esse tipo de inseto. E também a água parada nos locais de chuva. Às vezes até uma folha com água dentro, o animal, esse flebotomínio, ele se reproduz. Então, às vezes a água parada, seja pouquinho, ele se reproduz, entendeu? Então, esse que é a complexidade, tá, dessa doença, de se combater essa doença. Não é só os cães, mas os cães são um reservatório, né? E ficam do lado da gente, né? Todo mundo tem cachorro em casa, então é um risco para nós, para as crianças. É um risco para todo mundo, né?
Como preventivo, pode utilizar mosquiteiros, telas em janelas e portas, repelentes, inseticidas, além de realizar levantamento sorológico dos animais das áreas endêmicas, educação sanitária, população e limpeza de terrenos baldios. Em cães, a coleira repelente é indispensável para a proteção do cão quanto dos tutores, tá? Isso é um trabalho absurdo, você colocar isso na cabeça da pessoa que tem um cachorro. A coleira é cara, tem cachorro que tem alergia, mas a pessoa prefere se arriscar a ter uma doença para o resto da vida do que comprar a porcaria de uma coleira repelente, que dura até mais tempo do que um comprimido para carrapato. Ela protege contra mosquito, contra carrapato, contra pulga, entendeu? Mas é difícil você colocar isso na cabeça da pessoa que só tem o costume de comprar um NexGard e dar na boca do bicho. Isso a cada 6 meses, né? Então é complicado. A única vacina que existe atualmente é a Leishtek, que promove uma boa proteção, mas não exclui o uso da coleira, tá? Então tem proteção ao uso da coleira, mas é difícil. Tem que tomar a vacina também, tá? Um minutinho aqui. Voltei aqui que o gato tava miando. Aqui o rapaz aqui, ó. Minha carinha. Então a única vacina é essa, a Leishtek. A vacina também é usada em cães positivos por alguns veterinários. Isso é uma técnica que dá para utilizar com algumas doenças virais também. Para diminuir a carga parasitária, usa o método feito através da aplicação de dose dupla da vacina de uma vez. Ou seja, você pega a vacina, pega 2 doses e aplica no paciente. A carga parasitária vai diminuir porque a vacina ela é um agente imunológico já pronto para a doença. Então ela já combate esses parasitas, então vai diminuir a carga parasitária. Entendeu? Aí você faz o primeiro teste, por exemplo, da quantidade, né? O teste de ELISA, por exemplo, você vê a quantidade de anticorpos. Aí você vai ver que vai diminuindo a quantidade de parasitas, tá? Então, funciona, tá? Não sei se tem artigos falando a respeito dessa técnica. Eu sei que dá para utilizar para leishmaniose, dá para utilizar para parvovirose, sinomose, e funciona, tá? Mas é claro que tem que ser vacina boa, né? Não é vacina fraca não, vacina boa. É importante ressaltar que a leishmaniose, tanto em cães quanto em humanos, não tem cura, como eu já falei. Mas quando o tratamento é feito, a doença se manifesta e os sinais não se manifestam, os sinais clínicos desaparecem. Então aquela onicogrifose, ferida nas pontas das orelhas, os sinais clínicos nos órgãos internos e também aquela máscara de alopecia em volta dos olhos, que é os pelos que caem dos olhos, aquilo some, tá? E o animal ele volta ao normal, mas é claro que tem que fazer exame periódico para ver como é que tá? E tratar pro resto da vida, tá? Pacientes positivos em tratamento devem fazer exames periódicos, como eu falei, tá? Para avaliar a carga parasitária e a eficácia do tratamento. Então, não tem cura, tá? Tanto para humanos quanto para animais. O tratamento é para o resto da vida, tá? O animal não precisa ser eutanasiado. O tratamento é caro, mas pode ser utilizado as outras medicações, mesmo assim que são caras, mas ainda são mais em conta do que o milteforam. O milteforam é excelente, só que só uma empresa produz, por isso é tão caro. A Leishtek também é a mesma coisa, a vacina. É muito cara a vacina, então o que eu recomendo? Faça o básico, proteja, usa a coleira, tá? Usa a vacina também, associada à coleira, repelente, tá? Acabou o vencimento da vacina, acabou o vencimento, na verdade, da coleira, compra na hora, compra outra coleira. Ou até antes mesmo de vencer a coleira, já compra outra e coloca, tá? Faça o básico, porque é melhor prevenir do que remediar, tá?
Então é isso, pessoal. Foi um vídeo de 20 minutos, tentei ser o mais rápido possível, falando sobre tudo que eu sei sobre essa doença. É uma doença muito complicada. Eu sei que esse vídeo não vai ter quase nenhuma visualização, é mais para aqueles curiosos que tem algum interesse ou ficou sabendo da doença, né? Ou tem um paciente ou tem um animal que em casa que deu positivo para a doença e não sabe o que fazer. Então, o que eu recomendo é isso, tá? É isso, pessoal. Se gostou do vídeo, dá like, um abraço e até o próximo vídeo.